isso, né? Vamos passar aqui para o Machado de Assis com o Dom Casmurro. Né? Essa imagem aqui já está até um pouco dando spoiler e até um pouco tendenciosa, né? Mas quem conhece a trama, que eu vou falar agora de qualquer maneira, não tem jeito, eu vou dar spoiler dos livros, porque né, quem não conhece vai ficar sabendo. Mas esse é um outro personagem, né, que é o Bentinho. O Bentinho é um outro personagem tomado por uma obsessão, né, por uma paranoia. E ele vai construir toda uma narrativa em cima de uma possível traição de Capitu, né, que foi seu amor de infância, que se casou, teve um filho chamado Ezequiel. Só que ele tinha um amigo, que era o Escobar, que era um amigo muito próximo, que ele conheceu. Ele foi para o seminário para ser padre, só que era uma promessa da mãe, e aí tudo isso ele vai contando. Né? É um livro que não conta em ordem cronológica, é o Dom Casmurro. Por que leva esse título? Né? Dom Casmurro é o nome, é o apelido que deram ao Bentinho, porque Casmurro significa aquele que se enclausura, que se fecha, né, nas suas próprias ideias. O próprio homem do subsolo. Né? O Bentinho, ele tem esse momento, o homem do subsolo também, a partir do momento que ele tem esse sentimento de traição. Né? Esse sentimento de traição, e que nunca fica claro, e que estudantes de direito se reúnem para dissecar todo o livro, para tentar, né, fazer o tribunal de Capitu. Mas a verdade é que não é impossível fazer um julgamento, né, coerente com dessa narrativa, porque a gente só tem o ponto de vista do Bentinho. Então, tudo ali está sobre a subjetividade dele, né? O olhar, quando ele descreve, né, que ali, só resumindo um pouco a história. Então ele encontra Escobar lá também, nessa escola de padres, né, os dois não dão certo, eles conseguem sair, o Bentinho consegue dar um jeito lá para a mãe colocar uma outra pessoa no lugar dele, que era uma promessa que ele podia ter quebrado, né? Então coloca outro lugar. Ele vai, se relaciona com o Capitu, que ele queria mesmo era casar com o Capitu, é um amor de infância. Eles se casam, estão muito felizes. Escobar também consegue sair da escola de padres, vai se tornar um comerciante. Se casa com Sancha, que era amiga de Capitu, e aí ficaria um quarteto, né, que fazem tudo juntos. E de vez em quando ele até fala assim, de uma hora que ele acha que Sancha está flertando com ele, mas que ele, né, não cede. Depois ele questiona isso. Tudo. Quando você vê esses personagens no mundo dele, na cabeça dele, nós estamos falando da interação com a sombra, né? Os sentimentos que nos atravessam, os pensamentos que estão muitas vezes contaminados por impressões que nós tivemos, né? Às vezes até projeções do outro. A projeção do outro pode nos contaminar bastante também. E aí o que acontece? Escobar, que era um nadador, uma hora vai nadar, uma tábua de ressaca, leva ele morre. E no enterro, Bentinho chega um pouco atrasado e vê Capitu consolando Sancha ao lado do caixão, mas olhando, segundo ele, com aquele olhar de ressaca, né, para o defunto, né, para Escobar, que estava morto ali no caixão. E ali, naquele momento, ele pensou algo que ele disse: depois que pensado não pode ser dispensado. Né, e ele não consegue mais parar de pensar que aquilo ali era a manifestação clara de que ela tinha um caso. Talvez até uma projeção do que logo antes aconteceu com ele e a Sancha, que ele imaginou na cabeça dele. Né? Olha como é que funciona a projeção sombria. Então talvez esses pensamentos, às vezes até de traição, talvez com Sancha, levaram ele a projetar. Então, se isso aconteceu comigo, por que não pode acontecer com ela? E aí ele começa a entrar numa paranoia e todos os acontecimentos ele justifica dessa maneira. Uma vez eu cheguei em casa mais cedo, o Escobar estava saindo, quando ele não desconfiou na época, né, mas era porque ele estava ajudando com a contabilidade ali,
que ele era bom com os cálculos, né, com os números, então ele ajudou ela. Mas depois ele pensou, será que ele estava realmente ajudando contabilidade? E aí ele vê o filho Ezequiel crescendo e ele não consegue ver outra pessoa senão Escobar. E daí a capa do livro põe o quadro, aqui é de Escobar, do amigo que ele tinha lá em memória, e o filho com a mesma cara. Por isso que eu digo, já é bem tendencioso aqui, esse daqui já está achando que traiu mesmo. Porque a pergunta que fica com o Dom Casmurro é, traiu ou não traiu? Mas na verdade é uma grande obsessão na cabeça dele. Isso é o que a gente sabe, isso é o que a gente pode falar com certeza. Os fatos aí, ainda mais porque é uma ficção, então não vai ter fato, né? Só Machado de Assis poderia inventar e dizer, né, o que estava na cabeça dele. Mas é um homem também tomado pela sua sombra, né? E é um homem que não consegue lidar. E a vida dele vai só desmoronando depois disso. Ele começa a olhar para o filho e ver Escobar. Ele começa a tratar mal Capitu, ser frio com ela, né? Não olha mais nem no olho dela. E ela ainda tenta várias vezes e quer conversar e tenta se aproximar, mas não há, ele azeda, né? Ele não consegue sair dessa paranoia, mesmo, desses pensamentos que o tomam. Esse é um complexo que constela, né? E toma, essa sombra toma e ele não consegue ver mais, porque, vamos supor que mesmo se houvesse uma traição, isso poderia ser conversado, né? E ele não precisava ter acabado a vida dele por causa disso. Professor, Porque... você acha que Machado de Assis sabia se traiu ou não? Só numa sessão espírita para saber agora. Porque eu estava pensando assim, ó, será que ele fez de propósito? Será que ele pensou? Ou será que para ele era outro? Porque a gente fica querendo exatamente entrar na cabeça dele. Mas é uma outra pessoa que tem um bom conhecimento sobre o comportamento humano, sobre as relações humanas, né? Tem um livro de contos que traz O Alienista. O Alienista é outro conto fantástico, que eu não trouxe aqui, mas poderia bem, né? Onde esse médico começa a botar todo mundo no hospício, né? E depois ele fala... Aí ele vai sempre mudando as variáveis, assim, né? Do que ele considera loucura ou não. E aí ele solta uns, põe outros, no final vai quase a cidade inteira, e aí tem rebelião, no final ele se coloca lá, porque ele fala, só pode ser eu que estou É uma questão, assim, ele sabia muito bem, Machado de Assis sabia muito bem sobre relações humanas, né? Sobre essa pergunta, é óbvio que você trouxe, né, a questão do direito realmente se debruça sobre essa obra para tentar fazer aí mas está fora de uma questão mais psicológica. Como o Machado de Assis para mim foi um grande psicólogo, eu acho que ele entendia muito desses processos, penso eu que talvez o que ele teve de trazer é exatamente essa coisa da sombra desse personagem. Exatamente. Ele não, é como você falou, ele, mesmo que tivesse havido uma traição, ele não conversa. Então o processo é tudo muito psicologizado ali, ele vai vendo aquela situação toda, sem dar chance a nada, ele se autodestrói. Exatamente. Essa que é a ideia do livro é essa, né? Porque se houvesse a traição, poderia ser conversado, né? Poderia ser resolvido, poderia, não, me separo, agora está claro, né? Mas não, e aí ele não consegue se relacionar com o filho dele, ele não consegue mais se relacionar com ninguém. Aí é o Dom Casmurro, é aquele que se enclausura, né? Aquele que se fecha. Então é uma pessoa totalmente tomada pela sua sombra, né? E não consegue superar isso. Agora, eu trouxe propositalmente nesses 2 primeiros livros personagens que, né, e o próximo também vai ser assim, mas eu não quero trazer aqui a ideia de que é isso, né? Então a gente tem que estar sempre preso e fadado a ser assombrado, né, por esses conteúdos e ficar paralisado. Isso depende muito do indivíduo, como ele lida e como ele se relaciona, que é o que eu vou falar mais à frente. Mas aqui eu trago umas citações do livro também.
e com uma letra bem pequena, lá estava escrito no seu epitáfio: tentou ser, não conseguiu. Tentou ter, não possuiu. Tentou continuar, não prosseguiu. E nessa vida de expectativas frustradas, tentou até amar. Pois bem, não conseguiu. E aqui está. Esse é aquele que se fecha em si. Você vê que para ter tudo isso, precisa se relacionar, precisa se entregar, né? Precisa ter relações autênticas, e é o que ele não conseguiu, né? Uma outra citação: sim, eu me faço de forte, mas já chorei no meu quarto em silêncio, a porta fechada, travesseiro no rosto, chorei por dentro, sofri. Mas sabe o que tudo isso resultou? Nada. É preciso aprender a crescer, viver, ser gente grande e enfrentar os próprios problemas. Aqui é a visão unilateral dele, né, que já diz e mostra por que ele se relacionou assim com a sombra dele, né? Se ser gente grande é não se relacionar com seus sentimentos, né? Que inclusive coincide aí com a visão que se fazia do homem, né? O homem não chora, né? Como diria Frejá. E essa questão, essa citação aqui mostra claro essa relação dele. E quando nem mãe nem filho estavam comigo, o meu desespero era grande, e eu jurava matá-los a ambos, ora de golpe, ora devagar, para dividir pelo tempo da morte todos os minutos de vida embaraçada e agoniada. Quando, porém, tornava a casa e via no alto da escada a criaturinha que me queria e esperava, ficava desarmado e diferia o castigo de um dia para o outro. Aqui, ele descrevendo também como é que ele está sendo atormentado por esses conteúdos aí, né? De não conseguir se desvencilhar. Diante do contato com o outro, a sombra se dissipa, mas ele não conseguia ceder. Ele não conseguia fazer esse movimento de superar, né? E aí voltava a ficar enclausurado e ficava ali nos seus pensamentos, e a sombra volta. E é exatamente assim que a sombra funciona. Enquanto ela não for, enquanto você não olhar para esse fantasma, né, lidar com ele, conversar mesmo, Jung tinha uma técnica chamada imaginação ativa, que nada mais é do que você chamar a sua sombra para conversar, na forma de personagens que aparecem nos sonhos, né, na forma de pensamentos intrusivos, na forma de sintomas de doenças. Chama, personifica isso e conversa, que parte de mim é você que quer me destruir. Essa é a conversa que a gente tem que ter franca e aberta com a nossa sombra. E é difícil pra caramba observar isso e fazer esse movimento, né? Tem um filme chamado 7 Minutos Depois da Meia-Noite, que em inglês chama A Monster Call, que na verdade é baseado num livro. A Monster Call é o chamado do monstro. E o monstro é a sombra, né? E nesse filme, ele conversa com um monstro que é uma árvore. E essa árvore conta contos para ele. E o filme começa com o pesadelo. Eu não li o livro, mas o filme começa com o pesadelo do menino na beira de um abismo, perto de uma igreja. O chão se afunda e ele está segurando a mãe pela mão e ela cai. E ele acorda desesperado. E aí ele ouve o chamado monstro dessa árvore, e aí começa, essa árvore chega na imaginação dele, destruindo tudo. Aí depois você vê que o cenário está intacto, então tudo acontece na cabeça dele também. E esse menino, ele vai lidando com essa sombra através desse personagem dessa árvore, né? Que inclusive encarna ali um velho sábio também, um arquétipo, né? A sombra, ela não tem só aspectos negativos. O Jung deixa isso muito claro, né? A sombra traz também todo o tesouro, todo o sagrado, né? Toda a sabedoria, todo o conhecimento que não está ao seu alcance, né? Ao alcance da consciência naquele momento. Isso também pode ser acessado. Não é só o mal que vem te assombrar.
E nesse caso, essa árvore, que no simbolismo, a própria representação da união do céu e da terra, né, da coniúncio, da união de opostos, vem através da figura de um velho sábio. E conversa com ele, e esse menino ele vai processando, né, e aí no final, isso é um grande spoiler, mas o último conto, né, a última lição da árvore ele precisa confessar o que ele não admite nem para si mesmo. E a árvore vai com olhos vermelhos gritando: confessa, fala, 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 fale a verdade, fale a verdade. Ele fala: fale a verdade. Aí o menino: eu só queria que isso tudo se acabasse, porque ele tem uma mãe com câncer e ele está invertendo papéis, ele se tornou o cuidador da mãe, ele tem a mãe, ele tem problema com a avó, né? A mãe com a mãe e ele com a avó, né? A avó é extremamente dominadora, difícil. E aí ele assume para si mesmo, era só isso que ele não queria assumir, porque assumir isso significaria abrir mão da mãe. E como é que você abre mão da mãe? Abrir mão da mãe. E aí quando ele fala, ele desmorona, né? Ele alivia. E às vezes a gente fica brigando com a possibilidade de uma ideia acontecer e está tudo se encaminhando para isso acontecer, né? E você lutar contra isso só vai onerar o seu sistema psíquico, não vai mudar os fatos, a realidade, né? E a vida é cheia de altos e baixos, é cheia de desafios mesmo, que às vezes nós vamos ter que passar por uma noite escura, né? Inclusive, para encarar nossa sombra, as sombras mais profundas, né, é aquele processo que o São João da Cruz vai falar aí da noite escura da alma, né? Você enfrentar, encarar, inclusive nesse livro, ele vai falar sobre os extremos, evitar os extremos, né? Ele vai trazer a referência agostiniana da relação com os pecados capitais, e aqui a gente pode trazer a ideia dos pecados não de uma ideia religiosa e com culpa, né? E com a ideia de inferno, de ser castigado, mas a ideia é que, de fato, se você se entregar para qualquer um desses comportamentos no extremo, você vai se prejudicar, né? A preguiça, a gula, a ira, né? Vaidade, orgulho, todos esses são vícios da alma. E Santo Agostinho, ele foi muito sábio quando ele observou, olhou para isso, né? E falou: temos que encontrar um caminho do meio. Até nessa forma é até meio budista, né? A ideia de evitar os extremos. Então você não precisa ter medo para olhar, porque infelizmente as referências cristãs, né, vão muito por essa questão, principalmente as católicas e as protestantes também. As referências vão muito pela culpa, né, pelo pecado, e acaba puxando você a ficar preso como esses personagens aí, como o homem do subsolo, e se agoniando e angustiando. Mas essa não é a ideia. A ideia, se você tem consciência disso, eu evito então os extremos para eu ter equilíbrio. E com equilíbrio eu consigo ir mais à frente sem ter prejuízo, sem causar prejuízo para mim ou para os outros, né? Essa seria a ideia. A gente pode pegar a mesma fonte, né? Só olhar através de uma perspectiva diferente. Porque muitas pessoas têm resistência, e eu entendo por quê, né, a textos religiosos, porque realmente traz. Você pegar São João da Cruz, você se sente culpado, né? Ele traz esse estigma da culpa. Está muito presente no cristianismo. Mas, se a gente pegar o que está sendo dito, tirando essa parte do terrorismo, né, da culpa, do castigo eterno, da danação, você consegue ver que tem uma sabedoria muito grande aí, né? Até para lidar com a nossa sombra. Então vamos... Uma passagem de Nietzsche, né? Quem luta com monstros deve se precaver para não se tornar monstro também. E quando você olha longamente para um abismo, o abismo também olha bem dentro de você.
Essa está para além do bem e do mal, né? do Friedrich Nietzsche, filósofo, né? Que inclusive Jung analisou profundamente a vida e a obra de Nietzsche. Ele tem um seminário, um conjunto de conferências, seminários sobre o Zaratustra de Nietzsche. É genial, fantástico. Ali o Jung faz uma análise do Nietzsche, né? Não da obra, ele faz uma análise do Nietzsche através dos personagens.